Se imagine em outro mundo. Sim, e a diferença que esse mundo entrega pra você é viver preso. No subterrâneo. Fadado a ter medo de tudo aquilo que pode existir lá em cima. Imaginou? O que eu acabei de descrever é o contexto em que os seres humanos de Tengen Toppan Gurren Lagann estão inseridos, dia após dia. E aí vem uma pergunta: você cavaria pra cima? Prazer, Eduardo. E o que eu acabei de fazer foi basicamente te introduzir aos problemas desse mundo, fazendo você entender que a única forma de sair desse ciclo vicioso que é o medo é tendo coragem, a qual a dupla de hoje é o melhor exemplo que eu posso dar disso. Um aviso antes de tudo começar: o vídeo contém spoilers do anime, então se você ainda não assistiu, eu sugiro que você vá lá e depois volta aqui. Dito tudo isso, vamos começar. O mundo de Gurren Lagann que eu te introduzi mais cedo é muito mais complexo do que aquilo. Aqui, os seres humanos são colocados em vilas subterrâneas, e é claro, se você tentar sair de lá, você já sabe o que vai acontecer. Bom, esse plano ele é arquitetado por alguém. No caso, quem executa são os Homens-Fera, e quem é o manda-chuva de toda a parada é o Rei Genoma. A vila em que os nossos protagonistas são encontrados, ela não sabe de nada disso. Ou seja, o que eles acreditam que existe lá em cima é basicamente o fim de todo mundo. E pensando aqui de maneira radical, eu até que concordo com o povo, afinal, tipo assim, a única coisa que vem lá de cima são terremotos que acabam ceifando a vida de muitas pessoas. Então não tem como esperar menos de um local como esse, né? É para expandir o território desse local que é necessário os escavadores. E é aqui, sendo um CLT, que encontramos o Simon, um garoto órfão, tímido e franzino, cuja única coisa que consegue fazer é cavar. Como todas as outras pessoas, o Simon também sofre da falta de coragem. E se fôssemos somente basear nisso, nessas características ruins, você pode ter certeza que a obra não andaria pra frente. E é aqui que é apresentado o motor / engrenagem principal para fazer essa obra funcionar. O Kamina, ele é basicamente um baderneiro, sempre fazendo planos para tentar fugir do subterrâneo, e tudo dá errado. Mas os seres humanos não tinham medo do que podia existir na superfície? Cara, é que tem um contexto. O Kamina, ele sabe o que existe lá em cima. Ele sabe porque ele foi junto com o pai. E aí, ele tipo assim, por conta do medo, ele ficou pra trás. E isso tornou um combustível pra ele querer sair do subterrâneo, pra ele querer desbravar o mundo. E no caso do Simon, ele enxerga esse irmão mais velho como uma inspiração. Pô, um cara cheio de confiança, que não tem medo de nada, não importa a circunstância, e que ainda por cima defende quem é mais fraco que ele, é simplesmente um herói, cara. Por ser muito clássica, eu acho que essa ligação dos dois dentro do anime, ela me lembra muito, né? O All Might e o Midoriya, ou o Kobe e o Garp lá de One Piece, o mentor rebelde ou herói inspirador que ajuda o potencial daquele garoto a aflorar, a ele querer e ter coragem pra fazer isso. Eventualmente, o Simon encontra um robô, uma mulher e um Gumen caem do céu, quebrando o teto da vila, e eles derrotam aquele monstro enquanto a broca do Simon cava pra cima. E é aqui na superfície que esses personagens eles começam a entender o que esse mundo tem a oferecer. Logo que eles saem do subterrâneo, mais 2 Gumens aparecem pra tentar atacar eles. E tipo, as características também são mais reforçadas. O Kamina, ele não quer fugir, e mesmo sem poder, ele fica lá, parado. E cara, ele quase mata todo mundo. Enquanto o Simon, né, ele que tem a força, ele que consegue lutar, ele tá fugindo, ele tá tentando cavar pra baixo e voltar lá, o mundo não compensa. Isso vai de encontro com aquilo que eu tinha falado antes. O Simon, ele nunca precisou de muita coragem pra continuar sobrevivendo no subterrâneo. Então agora que ele tá num mundo completamente novo, quebrando a rotina dele, faz sentido que ele tenha uma falta de coragem, um
medo e querer voltar lá pra baixo, né? E só de estar lá fora já é uma vitória. Os tapados então são salvos pela equipe da Yoko e eles começam a descobrir as verdades sobre esse mundo, né? Os Homens-Fera, o porquê tudo aquilo ali acontece daquela forma, vão para a base desse pessoal e se unem à causa. Eles começam a lutar contra os Homens-Fera, roubam o Gumen, e se antes no subterrâneo o Kamina não era ouvido, aqui ele vira um ídolo. Ele mostra resultados, ele mostra coragem, e isso inspira as pessoas. E durante a pesquisa para fazer o vídeo, sociologia, filosofia, eu me deparei com Nietzsche, e ele pensava justamente isso. Os seres humanos precisam de inspirações, precisam de heróis, artistas, justamente para mirar mais alto, sair da mediocridade. Porque se antes uma luta estava perdida, agora que você tem inspiração, agora que você tem a pessoa que vai na frente e aponta o que fazer, você consegue ter um rumo. Eu acho até um negócio legal que, mesmo que de maneira inconsciente, o acredite em mim, que eu acredito em você, é basicamente ouvido por todos, não somente pelo Simon. Você conseguiu notar algum problema até agora em tudo que eu falei? Não. É porque aparentemente não tem. A figura do herói Kamina é totalmente exaltada, as pessoas literalmente seguindo ele em retribuição. E é claro, sendo o protagonista que ele tem que ser, o cara que é a peça fundamental para tudo funcionar. Entendeu agora? O grupo, a Brigada Guren, só funciona por conta desse mano. É o carisma dele, é ele que enxerga a luz. Mesmo sem ser o protagonista de uma maneira geral, porque esse é o papel do Simon, o Kamina é o eixo central que une todo mundo. E sem esse eixo, o que poderia acontecer com a máquina? Bom, agora nós vamos entrar na segunda parte da primeira temporada, o momento da queda do herói, onde ele tem que demonstrar o seu valor. Só que para isso acontecer, a figura que tira o Simon dos holofortes precisava sair. É durante o plano para a tomada do Daigai-zan que o Simon acaba tendo problemas. E tipo, ele ter problemas é a brigada inteira ter problemas. É ele que pilota o Lagan e a partir da vontade dele que o pessoal poderia controlar e tomar a arma do inimigo. E por conta de mulher, Vera e Yoko beijando o Kamina, vulgo, não sobra nada pro Beta, que a vontade do Simon foi pras cucuia. E eu confesso, aqui eu tive um pouquinho de desgosto em relação ao protagonista, porque, durante todo o anime, nós como telespectadores vemos o garoto só segurando vela. A Yoko nunca teve afim dele, então ele tava totalmente desiludido. E é vendo que o irmão tá com problemas que o Kamina vai em direção e reanima o Simon com um grande soco no meio dos beiços. Porém, tudo isso enquanto ele sai do robô e se expõe demais. E isso provoca a sua queda. Quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como. Mas quem empresta esse porquê para outra pessoa, perde a si mesmo. E eu acho que esse pensamento ele define muito bem esse estado da Brigada Guren, o luto. Porque eles não perderam apenas um amigo, eles perderam o símbolo da causa, aquilo que fazia todos eles lutarem. E o Simon, a pessoa que deveria substituir esse legado, é o que mais se sente culpado de tudo isso. E é claro, ele é. Então ele acaba piorando toda a situação. O Gurren Lagann precisa de 2 pilotos, mas por não achar que as pessoas que estão ali são dignas, como o Kamina era, o Simon ele começa a brigar com todos e eventualmente o robô ele sai do controle. O Lagann ele pula em um precipício. E aqui, de certa maneira, o Simon ele encontra um novo símbolo, mas não um para ele se apoiar, e sim para relembrar ele. A princesa Nia, ela é filha do rei Genoma, sim, do principal inimigo. Só que o monstro simplesmente cansou da própria filha e jogou ela fora. E o Simon, vendo isso acontecer quando ele tá lá no abismo, ele salva a garota e o grupo acaba aceitando ela, porque é uma garotinha fofa, o bando de gado é isso aí, velho. Só que tem uma dinâmica muito legal aqui, porque
ela enxerga quão especial o protagonista é. E ela encara ele de uma maneira totalmente diferente de todo mundo. Ela não conforta a dor, ela confronta a própria. Ela mostra que não se pode depender de alguém que já não tá mais ali. E isso é o que o próprio Kamina fala pro Simon nos seus momentos finais, né? Não acredite mais em mim, acredite em você mesmo. Todos então acabam sendo capturados. Sim, do nada, o bando de gado simplesmente caíram no conto de meninas precisando de ajuda. E por simplesmente já não terem mais esperanças, eles acabam voltando, né, pra própria origem. Perderam o Kamina, não tem mais o Gurren Lagann, então não tem o porquê ou como sair daqui. Só que diferente de todos, um garoto franzino tá totalmente curvado, cavando. E é aqui que marca, né, o momento da virada de chave do protagonista. Não só dele, mas eu acho que do anime no geral, onde simplesmente é construída a coragem perfeita. Ninguém consegue entender o porquê que o Simon continua cavando. Porém, observando isso, a Yoko começa a expor uma conversa antiga que ela teve com o Kamina. Durante um daqueles planos ridículos para tentar sair do subterrâneo, eles ficaram soterrados, e enquanto todos estavam parando de cavar e o próprio Kamina não sentia mais ânimo, o Simon não parava, e foi observando as costas daquele garoto que ele pôde colocar um sorriso corajoso na cara. Não só isso, é se lembrando desse momento que o Kamina se sente inspirado novamente. E agora de novo, esse garotinho continua trazendo sorte pra todos. O Laga volta a pegar, ele derrota os Homens-Feras e pô, eu não preciso explicar o quão absurdo é essa cena. Aristóteles dizia que ninguém pode alcançar a vida plena sozinho. A amizade verdadeira ajuda o indivíduo a reconhecer o seu próprio valor, reforçando a sua coragem. E é isso que ambos os personagens fazem ao longo dessa narrativa. E pra mim o Kamina e o Simon são um exemplo de coragem perfeita, não porque eles não sentem medo, pelo contrário, é por eles sentirem medo que isso tudo se torna perfeito, porque é humano. Mesmo com tudo isso, eles fazem. Você tá assistindo esse vídeo, por exemplo, porque eu não tive medo de fazer e de postar ele, mesmo tendo perdido tudo antes, né? Eu já tinha um monte de coisa preparada, perdi, mas mesmo assim eu decidi confiar em mim. Cara, depois de tudo, né, todo esse vídeo e tudo mais, eu volto com a mesma pergunta do início. Você cavaria pra cima?